Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Mais uma aula para a gente continuar aqui a nossa revisão, queridos. Vamos lá. Agora a gente precisa fazer uma outra coisa, que é a parte mais complicada que eu acho para vocês, tá? A gente vai ter que agora verificar as correções. Correção sintática, gramatical. Eu tenho que ver se eu dupliquei palavras, conectivos. E aí eu tenho que ter uma visão completa aqui do texto, tá? Eu tenho que olhar, não posso olhar parcial aqui por parágrafo, eu tenho que olhar ele como um todo para ver se eu dupliquei. Lembra que na hora que eu estava olhando aqui, eu já até observei, ó, nesse contexto, tá vendo? Então, você tem que ter um olhar, eu vou até fazer aqui, é como se você estivesse olhando assim desse jeito, tá? Vou pegar os conectivos. Primeira coisa que a gente observa é se a gente duplicou os conectivos, tá? Que é o que é mais fácil da gente fazer, a gente duplicar algumas palavras e duplicar conectivo. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou vir aqui, eu vou botar vermelho. Se vocês puderem, tiverem, porque isso aqui vai ser o rascunho de vocês, né? Depois vocês vão passar limpo. Se tiverem uma canetinha na hora, vocês podem fazer até isso. Mas com o tempo, vocês vão ver que vocês vão pegando um macete, né? Aí vocês conseguem fazer sem... Vocês já vão com o olho assim, né? Bate o olho e vê mais ou menos onde está. Aonde vocês têm que olhar, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó. E a gente tem aqui. Essa ação. Por quê? A gente tem que eliminar essa duplicidade. O corretor ele vai olhar e vai verificar se você duplicou isso, além de outras coisas, tá? Mas a gente vai olhar primeiro isso aqui. Então, a princípio, acho que eu já coloquei tudo. Depois a gente vê se tem mais alguma coisa. Então, vamos lá, ó. Eu já vi que tem aqui, ó, nesse contexto, nesse contexto. Então, eu vou tirar, eu vou alterar algum desses, tá? Posso usar aqui, ó, nessa situação. Já mudei, não tem mais, tá? A gente pode, ó, assim e assim, ó, tá vendo? Tá igual também, então eu vou mudar. Assim é de conclusão, né? Então aqui, ó, eu vou tirar esse assim, não preciso nem botar outro, tá? Não preciso colocar aqui, não é obrigatório eu colocar conectivo em todos os parágrafos, tá? Eu falei para vocês usarem, mas aqui ele também é um pronome que é um conectivo, tá? Então não preciso usar um outro. Eu vou tirar, que aí eu tirei essa duplicação aqui, tá vendo? Tirei aqui a duplicação, tá? Tirar aqui que ele fica. Então tá aqui. Tem outro? Tenho. Dessa forma e dessa forma, tá? Então, eu vou usar um outro conectivo aqui que eu não usei de conclusão. Qual um outro conectivo? Logo. Logo também é um conectivo de conclusão, tá? Então, se você for observar agora, se a gente for olhar, não tem mais duplicação de conectivos, tá? Todos são diferentes. E você pode, inclusive, fazer isso, decorar e usar os mesmos em todas as redações. Começar a usar o mesmo, e aí você vai ver que você decora, né? E aí você pega e não precisa mais ficar, usa só esses, não precisa ficar decorando um montão, tá vendo? Você vai usar, ó, esse fato ocorre porque
nesse contexto, logo, ó, ó, aqui, ó, esse fato, opa, então vamos mudar, né? Esse fato, a gente vai mudar aqui, ó. A gente vai botar assim, ó, a incapacidade estatal, né? Essa negligência, porque o que é incapacidade estatal? É uma negligência. Você pode usar, eu uso aqui, eu pego a palavra que está aqui e uso um sinônimo dela aqui. A gente pode usar sinônimos para evitar a duplicação de palavras e sentido e conceito, tá? Essa negligência decorre em virtude da falta de interesse político, ok? Essa inação, essa omissão, tá? Então, eu vim e alterei aqui, tá? Então, é assim que você vai fazendo, você vai mexendo e vai tirando essas duplicações. Então, acho que agora sim, né? Bom, outra coisa são palavras, que a gente precisa verificar se eu fiz, né, se eu coloquei, se eu dupliquei. Então, eu vou botar preta aqui de novo, para a gente pegar. Uma palavra que a gente sempre duplica é essa aqui, ó, problema. Tá? Porque como o Enem ele é um problema, a gente tem a tendência a escrever essa palavra, problema. Então, a gente tem que procurar aqui, ó. Se mostra, eu já, aqui, tá vendo? Isso aqui, eu já fiz essa alteração de cabeça quando eu estava escrevendo o texto. Ao invés de usar problema, eu usei entrave. Né? Provavelmente, na hora que eu estava escrevendo, eu posso ter colocado problema e eu já alterei. Né? Desse modo, é extremamente necessário que o Estado brasileiro atue de forma contundente para essa adversidade, ó. É a mesmo sentido, eu já mudei, tá vendo? Então, nesses três parágrafos, nesse parágrafo aqui, eu tenho três palavras que têm a mesma ideia, ó, problema, entrave e adversidade são sinônimos de problema, que eu não repeti, tá? Então, dentro do mesmo parágrafo, a gente não pode repetir de jeito nenhum. Nos outros, a gente até pode, mas no mesmo não, tem que evitar isso. Então, vamos lá, ó. Em virtude da falta por soluções para esse grupo que não possuem poder, como, por exemplo, a bancada, nessa situação, negligência, desampara, preceito, estabelece. Aí você tem que fazer uma leitura rápida, tá? Esse indivíduo se abriga e fica exposto. Não tem mais problema. A permanência evita que pessoas, isso ocorre porque é diferente, não consegue colocar esse problema. Ó, outro problema aqui. Nesse contexto, atua de forma definida o conceito, aí vai. Ignorados, os indivíduos não recebem ajuda de cada vez uma sociedade de forma. Portanto, é possível combater, dificulta o acesso desse grupo, ele deve criar, será um problema aqui, ó. Outro problema, tá vendo? Sempre assim, tá? A gente sempre usa muito. Essa ação realizada, política, com a finalidade de aumentar, assim, esse entrave, tá vendo? Já mudei aqui, ó. Vou sublinhar também para ver se eu não botei entrave em outro lugar. Eu botei entrave aqui, tá vendo? Mas como está longe, eu até poderia deixar, tá vendo? Dessa forma se torna com o indivíduo. Então, ó, problema de novo. Tá? Então, vamos alterar aqui, né? Problema, problema. Como aqui está longe, eu vou alterar esse aqui, que eu vou botar. Aqui eu vou botar revés, tá? Que é um outro sinônimo. Nele serão abordados temas voltados ao esclarecimento. Aí eu poderia botar o quê? Aqui, da situação. Da situação problemática. Tá? Alterei aqui, não é a mesma palavra, é problemática, não é problema.
alterei, ó, situação problemática, tá vendo? Então, a gente altera aqui. Aí vem entrave, né? Aí vamos lá. Possibilitar uma representatividade e cobrança dos governantes de soluções para a questão. Inclusive, eu trago a palavra do tema, certo? Dessa forma, quem sabe o Brasil se tornará uma nação fraterna com indivíduos participativos e políticos responsáveis, comprometidos à erradicação desse grave talvez grave tenha colocado, já vou até tirar desse empecilho, tá? Desse empecilho à cidadania. Okay? Mudei aqui, inclusive trouxe um outro. Depois eu vou falar sobre isso, talvez até a gente vai usar aqui a mesma palavra que a gente usou aqui, ó, mesma palavra, a dignidade humana. Já até corrigi o que eu teria que corrigir lá mesmo, tá? Então, a gente viu, ó, a gente tem aí várias palavras que são sinônimos de problema. Anotem isso. Isso aí vocês vão precisar dessas palavras, tá? Porque vocês, provavelmente, a gente vai ter que usar bastante. Tudo bem? Anotem isso aí para vocês usarem na redação de vocês. Vamos ver aqui agora uma outra coisa que a gente pode repetir. É o quê? O próprio tema, né? Então, a situação de rua, tá? A gente normalmente vai repetir, porque a gente precisa usar. Como eu falei, você não precisa ficar preocupada com o tema em si, tá? Porque você traz de volta, né? Relembra sobre o que você está falando. Mas você pode usar palavras diferentes. Então, vamos ver aqui, ó, o que a gente poderia usar aqui, ó. Pessoas em situação de rua. Por que eu vou falar, só para vocês terem uma ideia, porque se cair esse tema, né, vocês têm como mudar. Mas por que eu não gosto de ficar falando especificamente sobre algo? Porque isso aí não pode acontecer. Então, é uma coisa que vocês vão estar decorando e não vão usar, né? Mas vamos pegar aqui, ó. Outra coisa que também é sociedade, tá? Então, vamos tentar ver aqui, ó. É importante apontar incapacidade para garantir moradia, abrigo temporário para as pessoas em situação de rua, né? Vou botar aqui, ó. Aí a gente pode botar os indivíduos, tá? Os indivíduos sem residência. Tá? Alterei aqui. Ah, Mara, todo mundo está, pessoas de rua, está sem residência? Definitiva. Vamos botar assim, tá? Dá uma ideia do que você quer falar, tá? Eles não representam, por exemplo, a bancada, aí situação de rua, eu quis dizer mesmo isso, né? Nessa situação, viu que situação, ó, peguei uma palavra aqui, tá vendo? Quando a gente vai lendo, então, não é muito legal usar esse termo aqui nessa situação, eu tenho que alterar isso, tá? Tem situação aqui, apesar de ser uma palavra que eu quero usar, mas situação aqui não ficou boa, né? Então, vamos botar aqui, ó, sobre essa realidade, tá? Sobre essa realidade, torna-se pertinente apontar outra, eu mudei aqui, tá? Viu que conforme eu fui olhando, eu fui vendo que eu precisava mudar e eu mudei. Isso é o meu rascunho, você vai apagar lá o teu lápis e vai escrever. Torna-se, aí vem, desampara esses indivíduos. Tem indivíduo
também, né? Que é indivíduo, tá vendo? Desampara esse grupo. Tá? A gente muda aqui para grupo. Ó, aí tem grupo aqui também, tá vendo? Então, tá vendo? Você tem que ficar olhando para esse grupo, para esse. Torna-se pertinente apontar que a negligência estatal desampara essas pessoas. Você tem que achar, indivíduo, grupo e pessoas também são palavras que a gente também vai usar bastante em qualquer tema, tá? Então, vou botar aqui, ó, para vocês também decorarem. Vocês precisam achar sinônimos, tá? Porque tem bastante, a gente sempre usa. Então, também vocês precisam encontrar sinônimos. Assim, marginalizado, esses indivíduos de novo. Não, ó. Tem que alterar aqui. Se abriga em logradores e. Ó, viu que eu tirei já a rua, tá vendo? Eu já tinha pensado. Já aqui eu já botei logradouros, tá? Isso. Vamos ver aqui um outro aqui, esses. Né? Desiguais, tá? Esses desiguais se abrigam. Eu quero dar esse sentido de desigualdade mesmo, então eu podia botar aqui, tá? Não cabem todos, mas aqui eu pude colocar. Esses desiguais, eles são desiguais, eu falei marginalizados aqui, ó, se abrigam em logradouros. Então, coube aqui no sentido que eu queria dar, tá? Bom, aqui é um outro parágrafo, então eu posso repetir, tá? Não tem problema eu repetir, ainda mais que é o tema, tá? Então não tem tanto problema não. Parcela da população, tá vendo? Usei parcela da população, também pode ser um outro sinônimo aqui para pessoas, indivíduos, né? Não consegue seu lugar nesse contexto da sociedade, aí não tem nada aqui, ó, indivíduo, mas é um outro parágrafo, tá? Então, logo também os indivíduos, aí isso aqui sim eu tenho que mudar, porque tá juntinho, tá? Aí eu vou mudar para aqui essas pessoas, tá? Não recebe ajuda, tá? Tudo bem? Então aí eu mudei porque tava muito juntinho, tá vendo? Mas eu posso repetir, estando em parágrafos diferentes, tá? Então, dificulta o acesso desse grupo, ó, de novo, ó, grupo, cria o projeto, nesse grupo também. Então, aqui eu tenho que alterar, tá? Tá muito juntinho, né? Aí eu vou botar indivíduos aqui. Por meio de palestra, política, aluno com a finalidade de aumentar a empatia desse grupo, ó. Aumentar a empatia com essa população, tá? Estão entendendo o que tem que fazer? E assim possibilitar uma representatividade para a questão. Dessa forma, quem sabe, com indivíduos botar cidadãos, tá? Participativos. Viu? Então, assim, você vai verificando, lendo o teu texto,
Você viu que a gente leva um tempo para fazer isso, né? Mesmo eu estou explicando para vocês, é óbvio que eu levo mais tempo porque eu tenho que explicar, mas mesmo quando eu for fazendo, eu levaria um pouco mais de tempo. Então, ainda tem mais. Você olhando, provavelmente vai achar alguma coisa, né, que ainda seja duplicado, e você tem que ir observando isso. Bem, a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, né, eu ainda tenho aqui, ó, se a gente for olhar, ó, olhando um pouco melhor, tem pessoas e pessoas, tá vendo? Então, eu tenho que alterar aqui, né? Então, vou botar aqui, ó, desampara esse coletivo, tá? É uma outra opção que eu posso usar aqui também. Então, vocês veem que por mais que a gente olhe, ainda fica alguma coisinha, né? Mas eu tenho que tentar retirar para não perder ponto lá na correção. Uma outra questão que a gente precisa olhar, também analisar, é o meu argumento. Porque como eu repito ele, né, eu também tenho que olhar, né? Então, eu falei aqui, ó, Estado brasileiro. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, aqui, ó, o Estado brasileiro, né? Eu usei aqui, vamos colocar ele aqui em vermelho. E aí eu vou vir aqui, e o que eu usei aqui, ó? Incapacidade estatal. Então, não repetir. Que é que eu podia ter botado negligência estatal, né? Eu usei aqui, dizendo que o problema é no Estado brasileiro, assim como a sociedade, né? Vamos olhar um por um aqui, né? E aí eu vou falar dele aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Provavelmente não vou falar nada dele aqui, né? Então, aqui não deve ter nada, tá? Então, a gente vai passar para cá, que é o que eu posso também falar, né? Então, aqui, ó, negligência estatal, tá vendo? Então, ó, Estado brasileiro, incapacidade estatal, negligência estatal. Então, eu vou mudar aqui, eu vou botar governamental. Fica melhor, né? E se eu tiver alguma coisa aqui também, eu posso mudar, posso alterar aí, tá? Então, a princípio, eu acho que não tem mais nada de estado, né? Eu posso vir aqui dar uma olhada para ver se eu coloquei. Enfim, a princípio é isso aí. O outro argumento que eu vou precisar olhar é a sociedade, né? Eu podia botar empatia da sociedade, negligência da sociedade, mas eu botei só sociedade aqui. E aí vamos para o segundo, né? Eu botei a falta de empatia do corpo social. Então, eu não botei sociedade. Vocês vão observar, vocês podem observar que, de repente, eu vou estar mostrando um texto de um jeito e depois um texto de outro. O que aconteceu na hora que eu fui gravar? Eu já tinha gravado esses vídeos, deu um problema lá na hora da gravação. Eu tive que regravar umas partes, tá? E aí eu posso ter pego uma parte que eu já tinha corrigido. Então, vocês podem ver alguma coisa assim diferente, tá? Mas é isso. Mas não vai dar problema aqui não, dá para vocês entenderem. Então, por exemplo, aqui está esse coletivo, tá vendo? Teve uma hora que eu já tinha trocado eu já tinha visto, né, pessoas, eu mudei, tá? Mas vamos lá. Bom, aí tem falta de empatia, as pessoas, parcela da população. Aí eu venho a sociedade de novo aqui, tá vendo? A sociedade, tá? Bom, eu tenho sociedade aqui, tem sociedade só aqui, tá vendo? Não tem problema, eu posso manter. Quer que eu botei corpo social, aí eu venho. Se eu quisesse mudar, eu poderia, tá? Ó, sociedade de novo, aí eu não posso, porque eu já tenho aqui sociedade, eu vou ter que mudar. Aqui já é um outro parágrafo, eu não preciso me preocupar, tá? Então, eu tenho aqui sociedade, eu tenho aqui corpo social. Aqui eu posso botar, o que eu poderia botar aqui em termos de sociedade também? Eu já botei ali em cima um coletivo, né?
nesse contexto, então eu tenho aqui, né? A banca, nesse contexto, atua de forma contrária, o indivíduo deve agir. Então eu tenho deixa eu tô bebendo água, que vocês não estão, eu tô sem a câmera e fica pior, né? Então vou mudar aqui, ó, nesse contexto, posso botar a comunidade, tá? Posso botar coletividade, mas eu já tinha botado aqui, né? A nação, tá? Ou, nesse contexto, parte, vamos usar parte, né? Da comunidade, para não dizer que é todo mundo. Se eu tiver usado parte, porque aqui eu já usei parcela, tá? Então, a população também, para não ficar igual, né? Corpo social, parte da comunidade. Aqui, ó, também essa parcela da população eu já alterei, já tinha alterado, porque também era sociedade, eu usei parcela da população, né? Então, parcela, parte, né? Para não ficar igual, né? Então, vem aqui, não tem mais nada, né? Sociedade eu posso deixar, porque a sociedade só está aqui em cima. Então, vem aqui, não tem mais nada, tá vendo? Essa ação, sociedade também, mas não tem problema, tá? Porque tá lá em cima. Por que eu não usei aqui sociedade? Porque já tá entendido, né? Que é sociedade, né? Aqui, ó, falta de... Agora que eu observei, tá vendo? Ó, falta de empatia. Tem aqui e tem aqui. Ah, Mara, precisa mudar? Não necessariamente, porque eu estou reforçando o meu argumento, tá? Mas se você quiser usar, se você quiser mudar aqui, ó, você pode botar uma outra palavra, né? Você pode botar a indiferença, tá? A indiferença social. Se você quiser dar, aqui você vai alterar um pouco o sentido, né? Eu não entendo que indiferença e falta de empatia. Insensibilidade acho que fica melhor, né? A insensibilidade, ó. Insensibilidade social, tá? Mesma coisa, né? Então, porque aqui você está falando sociedade, né? Você não está nem usando, não está especificando algo que é da sociedade, você não está afirmando que é falta de empatia, né? Então, você pode botar para mudar. Então, se você for olhar, tá vendo? As palavras, elas não se repetem muito, né? Não tem muita duplicação, tá? Mas se alguma coisa te chamar a atenção, você pode alterar, você pode pegar e ir mudando para você. Da mesma forma que vai chocar você olhar, também vai chocar o corretor. Então é bom que você não use muito a mesma coisa, tá? Para você não se chocar, né? Aqui, por exemplo, ó, eu estou olhando aqui 3 vezes sociedade. Então, vou botar aqui, ó, mudar aqui. Vou botar numa
botar nação, tá? Você poderia usar aqui, por exemplo, coletividade. Vou deixar nação mesmo, numa nação que haja diferente do esperado, tá? Vendo? Porque eu olhei quando eu botei vermelhinho, eu tô vendo aqui os por isso que eu boto aqui. A gente não consegue fazer isso, né? Mas a gente tem que ter esse olhar como se a gente estivesse vendo, tá bom? Bem, vamos parar por aqui por hoje e no próximo vídeo a gente continua, ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.